pessoa que passou o dia trabalhando, mas com pensamento em Deus, falando, Deus, o que é para ser entregue hoje? Então, faz semana que estou jejuando, falo, Deus, o que é para ser entregue? Porém, eu quero dizer a você que o Senhor, essa noite, me falou que eu preciso entregar uma chave para cada uma de vocês. Darama, Sore, Canta, Arabaxéia. O nome é a chave da graça, o nome da palavra hoje. Perdão, a chave da graça. Necanta, Arabaxuri, Andarabás. Vocês não sabem onde essa mensagem vai parar. Vocês não têm noção. Perdão, chave da graça. Eu quero dizer a você que em qualquer lugar que você quiser chegar, ou onde você quiser entrar, você precisa usar essa chave. Às vezes as nossas maiores ofensas acontecem dentro da nossa casa. Com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente dedicou a vida, que a gente trabalhou, com pessoas que a gente conviveu. E de uma forma maravilhosa, Jesus vem hoje trazer uma chave. Eu não sei o que você viveu, não tenho noção do que você passou, mas Ele falou para mim, você precisa entregar essa chave. Porque onde elas estiverem, e elas usarem essa chave, ferrolhos de ferro serão quebrados. Ai, me negasse. Porque essa chave só pode ser entregue a você pelos céus. Só o céu entregue chave de perdão. Nasceu minerai. Essa conta foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Narabassuri andarabás. E a gente não vem em nosso nome, a gente vem em nome do Senhor dos Exércitos. No reino de Deus, Ele movimenta todas as coisas, passado e presente e futuro, porque a mensagem do Senhor ela é atemporal. Foi para 2000 anos, mas tem validade agora. Queria dizer a vocês que a palavra de Deus, a palavra empenhada de Deus tem poder. E é ela que movimenta o mundo espiritual. Quero dizer que para além de um programa de Dia das Mulheres ou de culto de mulheres, há uma ordem de Deus para que o céu seja derramado nesse lugar. Desde que a gente sai de casa, o Senhor já começa a receber o teu culto. Hoje você falou, eu vou adiantar a janta, porque hoje tem culto das mulheres. O Senhor já começou a receber seu culto. Queria dizer para você que se contemple para além da pessoa física que você é, mas da mulher espiritual, da mulher do qual o Senhor morreu para salvar. Ai, Shemenas. Queria dizer a você, começa a se banhar na graça de Deus. Começa a beber e comer do pão que Ele te dá. Sabe por quê? A gente tem usufruído muito pouco da graça. Muito pouco. A gente encontra uma irmã, a gente fala, irmão, ora por mim. Vocês oram aí por mim. Ei, ora você. Busca você. Pede você. Ai, Shaibas. E Namarassuri Andarabás. Deus está querendo ouvir sua voz, ouvir teu coração. Tem uma coisa, Deus é muito detalhista. Quando Ele toca em você, Ele sabe exatamente a sua identidade, quem você é, quantos anos você tem, qual foi o dia que você nasceu, quantos irmãos você tem, quem é teu pai e a tua mãe. Ele não vai tocar em você pensando que sou eu. Ele vai tocar exatamente em todas as dimensões da sua história, da sua vida. Queria dizer para vocês que essa semana eu tive uma experiência bem. E eu cuidei da filha da minha prima. Minha prima faleceu de Guillain-Barré, né?
E a filha dela entrou no processo de depressão e teve um pai, assim que a mãe morreu, ele botou ela para fora de casa. E ela ficou sem referência na rua. Ficou com uma avó que muito maltratava ela. Esse tempo desse, atendendo ela, falou assim: Lu, estou com dor no ouvido. Eu falei: então vai logo na unidade de saúde, porque dor de ouvido geralmente parece à noite, dor de dente de ouvido parece à noite, então vai logo. Mas, enfim, ela não foi atendida, mas chorava e depois conseguiu um atendimento. E eu falava para ela dentro do consultório assim: seu pescoço está inchado. Ela falou: não, Lu, acho que é da infecção, ainda estou com dor, mas é da infecção. Enfim, é um câncer, né? Um câncer um câncer tipo do sangue, mas que desenvolveu nas glândulas salivares, né? E aí, esse pai nunca mais falou com ela, abandonou. Vamos lá na luta, né? E o caso dela piorou, ela foi parar na UTI. E estava lá e tal. Quando foi dia 27, meio-dia, eu recebo um telefonema que dizia assim: o pai de Pamela morreu. Ele caiu, morreu em casa sozinho, né? Que ele estava morando sozinho. E ela tinha acabado de sair da UTI. A única coisa que ela conseguiu dizer foi o seguinte: meu Deus, nós nem nos perdoamos. Oh Deus, eu sei, Deus, que o Senhor tem a chave, Deus, para entregar a gente essa noite. Mas nós pedimos que o Senhor comece a esquadrinhar os nossos corações acerca, Senhor, de qualquer sentimento que a gente tenha, Deus, que tem impedido da gente ter plenitude com o Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo pregue essa noite, porque nós precisamos, ó Deus, ser cheios de Ti, cheios da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Obrigado, Deus, por nos servir essa noite. O Senhor veio nos servir essa noite. E nós seremos servidas pelo Seu Espírito Santo. Obrigado por nos servir, Senhor. Obrigado por nos servir. Em nome de Jesus, amém. Bem, essa noite nós vamos refletir no livro de Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. Comece a se deliciar com a palavra de Deus. Deita nos braços. Fala: o Senhor está comigo, o Senhor é bom. E aí é Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. Mateus 18, do versículo 21 a 35. Ok. Ok, diz a palavra de Deus assim: então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu perdoe, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Aí Jesus conta uma história que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que tinha 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga.
Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Uma das coisas lindas é que o reino de Deus, ele sempre vai ter uma visão ampliada das coisas. Deus sempre vai maximizar os nossos conceitos. A gente tem um conceito sobre dívida, a gente tem um conceito sobre perdão. E aí Pedro fala: "Olha só, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes. Aí ele maximizou. Ele disse: "Não, 70 vezes 7. E aí, porque na visão de Deus, sempre o conceito de vida, de reino, de graça, sempre vai ser ampliado. Se você falar: "Senhor, eu pequei, eu fiz isso, aquilo", ele fala: "Foi? Então você já está perdoada, você se arrependeu, você está perdoada." Você lembra daquela mulher que estava com uma sentença de morte? Aí falou: "Aqui, ó, ela pecou, todo mundo com uma pedra." Aí ele falou: peraí, olha a visão de reino. Alguém aqui não pecou? Então quem não pecou, atire a primeira pedra nessa mulher. Sabe por quê? A visão do reino, ela visa o meu coração e o seu coração. A visão de reino, ela lança a luz a quem nós somos, ao que tem no nosso coração. Então ele diz: olha, então, o que Jesus faz? Todo mundo via o pecado daquela mulher, mas Jesus ampliou a visão de todo mundo. Jesus jogou luz na história de cada pessoa que estava ali presente, dizendo: olha, se alguém aqui não tem pecado, pode lançar a pedra. E eles tiveram que jogar fora e ir embora. Quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Ele falou: cara, 70 vezes 7. Porque ele sempre vai ampliar o conceito da graça. Ele sempre vai dizer assim para a gente: é muito maior do que vocês possam imaginar. A graça é transbordante. A graça, ela é abundante. E aí e também uma das coisas muito interessantes é porque a graça, ela é incalculável. Nós não tem matemática. Perdão, Deus estava na verdade falando para Pedro o seguinte: Pedro, a graça, ela não pode ser contabilizada por números, porque ela na verdade não é para ser quantificada, mas qualificada. A minha graça vem qualificar o homem e não quantificar. A graça não vem dizer assim: peraí, deixa eu ver, quantas vezes você pecou mesmo? Maria, você pecou 1 e 2, não, 10 vezes. Não, ele vem qualificar, vem dizer para você e para mim assim: que bom que você reconheceu que você errou. Que bom que você
conseguiu refletir um pouco do que está dentro do seu coração. E aí Deus ampliou o conceito de quantidade para qualidade. Né? Ele disse, não, Pedro, não é 70, é 70 vezes 7. Ele, na verdade, estava dizendo, não há limites para o perdão. Não há limites para o perdão. Eu quero qualificar o teu coração para você aprender a perdoar. Eu quero qualificar você para ver além das circunstâncias. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com a sua visão espiritual? Além das circunstâncias. Além das circunstâncias. E aí ele diz assim, eu lembro de uma situação, né, de uma senhora que não sabia ler, que mandava os meninos ler para ela. Aí ela acabava evangelizando os meninos. Aí ela falava para mim, ô Lu, sabe por que eu faço isso? Eu falei, por que você faz isso? Fala com o menino, lê esse texto. O menino lia e ela evangelizava os meninos, porque ela não sabia ler. Mas assim ela evangelizava, falava, lê isso aqui para mim. Os meninos saíam da escola, os meninos, você é meu pastor, nada me faltará. Ela falou, você sabe quem é o pastor? É Jesus. Você tem que ter Jesus. Aí um dia eu atendendo ela, eu falei, ô irmã, lá de Recife. Eu falei, irmã, como é que a senhora aprendeu? Por que a senhora faz isso? Ela falou, sabe por quê, Lu? Eu faço isso porque um crente tem que ter qualidade. Um crente tem que ter qualidade. Como é que eu posso ser uma serva de Deus se eu não falo de Jesus para ninguém? Então o crente tem que ter qualidade. Então eu espero os meninos saírem da escola e falo, ei menino, lê esse versículo para mim. Aí o menino lê, eu prego para ele, porque eu não sei ler, mas eu sei pregar. E aí eu queria dizer para você que hoje Deus está te qualificando. Deus está dizendo, filha, olha só, você lembra aquele patrão que pega no seu pé? Ajoelha e ora por ele. Diga, Jesus, eu estou perdoando a ele. Porque eu não sou prisioneira, eu não sou cativa dele. E nem ele será liberto e abençoado, e eu também. Você está entendendo? Aquela pessoa que te persegue e você fala, mas por quê? Não pergunta não, libera o perdão. Fala, Senhor, eu quero usar aquela chave que o Senhor me disse. Hoje essa pessoa falou tal frase comigo, mas hoje eu quero usar essa chave, porque eu quero abençoá-lo e perdoá-lo. Minha irmã, não se torne refém das ofensas de ninguém. E aí uma outra coisa, o perdão, ele não está limitado a um exercício, ele está a serviço da graça diariamente. E o perdão, ele tem um movimento muito lindo, que é de doar. Você doa ele, você doa. E você recebe também. Doar e receber. Você precisa ser perdoado também. Eu também preciso ser perdoado. Então nós podemos doar e podemos receber. Ei, minha irmã, o Senhor está te tornando essa noite um canal livre de bênçãos. Né? Um canal livre de bênçãos, dizendo, Senhor, eu posso entrar e sair. Eu fui ofendida, mas eu não sou refém dessa história. Eu não sou refém dessa situação. Porque eu já fui comprada com alto preço na cruz do Calvário. Nós precisamos continuar a obra que iniciou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Iniciou nele. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele estava lá sendo crucificado, usando a chave. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que eles estão fazendo. É isso que Deus espera de mim e de você. E aí na parábola do credor incompassivo, fala de um empregado que devia muito dinheiro ao seu senhor. Mas aí ele pede compaixão ao seu senhor, e o Senhor diz para ele assim, então tá. O Senhor falou, você vai vender todo mundo, sua esposa, seus meninos. Depois ele pede perdão e o Senhor perdoa ele. E aí nesse processo ele também tinha alguém que devia a ele. Ele dirigia, era líder de alguém, e esse alguém devia a ele, mas devia menos. A dívida desse homem que devia ao patrão era impagável.
Não dava para ele pagar. Nem vendendo a esposa, o menino, ainda ia ficar devendo. Mas o outro devia a ele 100, era uma dívida pagável. Era uma dívida possível de ser paga. E aí ele manda encerrar na prisão, que devia 100. Mas foi perdoado da dívida impagável dele. Essa história é minha e a sua história. Jesus perdoou uma dívida impagável que tínhamos, enviando Jesus Cristo para pagar o preço por nós. A nossa dívida era impagável, mas quando alguém passa perto de nós e faz assim, a gente fala assim: ó, odeia essa irmã. Você viu a forma como ela olhou para mim? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Ela olhou assim para mim, olhou torto para mim. Né? A gente fala, olha lá, já vem não sei quem. Aí a gente fica com raiva. Aí a gente esqueceu que alguém pagou uma dívida impagável para mim e para você. E a gente embirra com aquela mulher. A irmã chega e fala: Ih, já chegou aquela irmã. Vai, disfarça, sai. Né? Ou aquela pessoa veio, sei lá, qualquer situação. E eu queria dizer a você que Jesus pagou para você uma dívida impagável, mas você está cobrando um olhar atravessado. Você ficou ofendida com uma palavra e um olhar atravessado. E também não quero dizer que também não sinto isso. Eu quero dizer a você que sou confrontada pelo Espírito, dizendo: é você que vai lá e fala sobre isso. E teu coração te ressente de palavras. Ai, meu Deus. Essa palavra de Deus nos confronta. E graças a Deus por isso, que há confronto com o nosso espírito. Porque se não houvesse confronto com o nosso espírito, não havia uma nova mulher dentro de você. Uma nova criatura. Ai de nós, se sairmos da igreja sem que o nosso espírito seja confrontado. Queria dizer a você que perdoar é se desprender dos ressentimentos que palavras, acontecimentos e acusações te causaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém sai ileso de uma criação não, tá? A gente fala: nossa, a minha criação foi maravilhosa, saí maravilhosa, maravilhinda dessa... Não, a gente saiu com machucado, a gente saiu com uma palavra, com uma situação, porque os nossos pais, como nós, não são perfeitos. Às vezes o relacionamento de casamento não é perfeito, porque nós somos imperfeitos, só uma perfeição em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu queria dizer para você que perdoar é se desprender dessas palavras. Eu queria dizer que você é o que Deus falou que você é. Às vezes o vocabulário humano, ele é limitado, né, para falar sobre coisas, sobre nós. Eu, conversando com uma pessoa essa semana, foi maravilhoso. Estava falando com ela que sempre que eles trazem um menino para mim, chega aquela pessoa lá, a mãe com ele pela mão, fala: ó, esse menino é desobediente, não faz dever, ele pulou o muro, furou a bola do menino. Olha, é uma lista. E aí o menino fica olhando para mim, tipo assim: é a diretora? Essa aí é a diretora? Então chega o réu, ó, esse menino desobediente, colou chiclete não sei aonde, respondeu a professora, pulou do não sei o quê. São um monte de coisa. Aí eu falo: cara, você é fera, hein? Você é bom, você é bom. Aí ele falou: você joga bola de gude. Eu falei: cara, você sabe tudo. Sabe por quê? Porque ele ainda é um menino. E a Bíblia diz que quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. E eu discorria como menino. E aí eu falei: você sabia que com essa inteligência você pode fazer muita coisa legal? E a gente começa a pensar sobre tudo que ele fez, como poderia ser diferente se ele tivesse pensado antes. Eu sempre digo que as crianças, a gente dá uma gota para ela e ela te devolve um oceano. Ai, meu Deus.
E eu assim, você dá uma gota e Ele te dá um oceano. E aí Ele fala: Lu, eu vou fazer as coisas certas agora. Eu falei: cara, eu acredito em você, você é muito bom. E muitas crianças, nós muitas vezes como criança, a gente tinha na família aquele quadro, aquela prateleira de, ó, a Maria é preguiçosa, Joana é respondona, João, e ali a gente ficava nas prateleiras dos estigmas, sem conseguir sair. A gente já cresceu dizendo: eu sou uma pessoa que escreveu, não leu, pau comeu, porque ela ouviu a vida inteira dizer isso. E ela nem sabia que ela era uma pessoa extremamente mediadora, querida de Deus. Uma mulher, uma guerreira espiritual de Deus. E que a força que ela tinha não era para ser usada para o mal, mas para o bem. Quantos equívocos a gente veio. Mas a gente pode liberar perdão. Porque os nossos pais, eles queriam nos ajudar, mas às vezes as palavras não saíam certas. E aí saía, às vezes, dizia: ó, fulano é malcriada, fulano é mentiroso. Aí o menino falou: ó, eu contei 2, mas essas 3 aí eu não contei não. Eu falei: olha, eu acredito nele, esse menino é bom. Então eu queria dizer a você, que Deus quer que você transforme seu olhar e amplie seu conceito a respeito da graça do céu, conceitos espirituais a respeito de você, a respeito daquilo que Deus está fazendo. Queria dizer para você que o perdão é uma prática para toda a vida. Que todo dia eu erro, todo dia você erra. E o Pai do céu nos perdoa. As pessoas erram conosco, e a gente também erra com as pessoas. Então eu queria dizer a você que perdão é uma chave para ser usado todo dia. Para ser usado todo dia. E outra coisa, geralmente você vai usar para aqueles que não merecem, mas que precisam. Sabe aquele filho que faz malcriação a você, aí faz daquela resposta, vai, você bate o olho nele e você fala: cara, esse é o filho que mais precisa de mim. E às vezes ele é tão ingrato com você, ele te fala palavras duras, mas ele é o filho que mais precisa de você. Né? E às vezes você fala assim: olha a malcriação, mas ele precisa de mim. Usa a chave com ele. Diz: você é meu príncipe, você é minha princesa, e eu não desisto de você. O céu está esperando você liberar perdão sobre esse filho, essa filha. Porque o céu quer se manifestar na vida dele e na vida dela. E aí, eu queria dizer a vocês que o perdão tem muito benefício, né? O processo de perdão, ele tem um início dentro de nós, sabe por quê? É aqui na cabeça, no coração, que vem todos os nossos planejamentos. Mulher rumina muito. Ela está em casa lavando o prato, falou: você vai ver o que eu vou fazer. Deixa, todo mundo está pensando que vai acontecer assim. Mulher rumina muito. A gente tem muitas armas na nossa mão. A gente tem a cozinha, prato, comida que todo mundo gosta. A gente fala: também eu vou lavar, também vou falar, não vou sujar as panelas, né? Aí a gente, eu já ensaiei muita malcriação, mas eu não consegui executar nenhuma. Aí eu falava: ai meu Deus, que vai ser isso? Então eu falava: olha, eu vou fazer essa malcriação. Até ensaiava. E minhas malcriações são muito doidas. Às vezes eu dou resposta que era para dar um dia, eu dei no outro. Aí todo mundo: mãe, o que você está falando? Eu falei: não sei. Eu tinha ensaiado tanto. Deixa eu dizer a você uma coisa: a sua mente é santa. Você é mulher de Deus. Ai, Shibas, é a mulher, na verdade, que determina o clima da casa. Quando você está feliz, a casa fala: nossa, que casa linda, hein, mãe? Porque você está assim, está feliz, está bombando, hein, mãe? E a gente assim, com os cabelos desse tamanho, aí assim, né? E aí os filhos falam: mãe, você está bem, você está bombando, hein, está linda. Tem um filho que todo dia fala linda, meu cabelo assim, eu falo: Senhor, ele está rindo de mim, mas está bom. E aí eu queria dizer a você que é você que dita o clima da sua casa.
E aí quando a gente está triste, está séria, os filhos falam assim: mãe, licença aí, aconteceu alguma coisa? Porque só está com essa cara, né? Às vezes ele chega na porta, olha para a gente e diz assim: o que está essa cara? Né? E aí eu queria dizer para você que o processo de perdão está dentro de mim e de você. Saiba que você é uma pessoa estratégica de Deus dentro da sua casa. Você é uma mulher estratégica. E outra coisa, Satanás tem medo de você. Ele tem medo da sua presença dentro da sua casa. Uma mulher espiritual dentro de casa, marchando, orando, ungindo a casa dela, ele tem que sair. Ei, você tem noção da força espiritual que você tem? Você tem noção da força espiritual que você tem? Eu sempre conto isso, que minha sogra orava pelo filho dela, nem crente foi no centro espírita, escondido dela lá no interior, nem crente era. E um homem lá que reza, não sei explicar como é, ele vai e diz para elas, ele assim: saia desse lugar, porque quando eu cheguei perto de você, uma mulher de cabelo branco estava de joelhos orando por você. Sai desse lugar, desocupa esse lugar. Tem uma mulher que ora em você, ninguém toca nesse homem. É a mãe dele, uma mulher que mal sabe ler e escrever. Mas que paralisou o mundo espiritual. Ele já tem 50 anos, foi escondido, mas lá no centro espírita disse: ninguém toca nele. Há uma mulher de joelhos por ele. Ela tem cabelo branco, mas ela fala com Deus, com ele. Ninguém toca nele. Faz um favor de sair do recinto. E aí eu queria dizer que quando você ora pelo seu filho, Satanás fala: não toca no menino dela, não toca na filha dela, não toca no filho dela. Ela ora por ele, deixa ele partir, deixa ele sair. Eu não posso tocar nele. Há um Deus segurando ele. Não toca nele. Você tem noção quem é você espiritualmente? Ei, o mundo espiritual é real. Ele é real. Ele é tocável. Ei, e você está aqui ouvindo essa palavra, não é porque você caiu por acaso aqui, não. Você veio porque o Senhor está te entregando uma chave e uma arma. Deus está te chamando para guerrear dentro da sua casa. Deus está te chamando para que o céu se manifeste através da sua vida, para que você tome consciência que você é uma mulher estratégica dele dentro daquela casa, e que você é uma mulher que abençoa gerações. Às vezes não vai nem ver um neto, mas o neto já vai vir ungido e abençoado pelas suas orações. Deus não esquece das suas orações. Deus não esquece das suas orações. Perdoar é restituir a vida a quem nos ofendeu, né? Então, às vezes, aquela pessoa fez uma coisa tão terrível com a gente, e aí ela fala: nossa, fez uma coisa horrível. Mas quando você fala: olha, está tudo certo entre nós, Deus te abençoe, né? E aí, sabe o que acontece? Aquele peso que estava dentro da pessoa sai. Aquele que estava dentro de você também não pode ficar, né? Perdoar é restituir a vida a quem nos ofendeu. Perdoar é viver as razões de Deus e não as nossas. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já contei também, mas vou contar. Que a menina liga para mim na minha casa meio-dia e fala assim: olha só, estou sabendo que você está orando por mim, com a minha mãe, mas eu não te permito orar, não quero, e não vou voltar para casa. Não ore por mim e não vou voltar para casa. Irmãs, mas não foi só isso, não. Foi meia hora de no ouvido, né, falando contra a mãe. Eu falei: meu Deus. Aí todo mundo: mãe, vai botar a mesa? E eu, falando comigo, tá, passou. E aí, irmãs, eu fui, no outro dia era ceia na minha igreja.
Eu falei, fui me ajoelhar, falei, Jesus, eu estou com raiva, porque a menina ligou para mim, eu tô boa não, Jesus, não gostei que ela ligou para mim, não tô boa. E eu vou lá falar com ela assim, ó, quando você quiser falar comigo, minha irmã, a irmã fala olhando os meus olhos, mas não liga mais para minha casa, que é chato. E aí, irmãs, eu ajoelhei e falei, Senhor, vou lá falar com ela, porque eu vou cear e eu tenho que estar bem. Linda de bonita, né? Tem que estar bem. E o Senhor sabe que eu tenho razão. Aí o Espírito Santo falou aqui, ó, você não tem mais razão. Aí eu falei, mas não tenho não, Senhor. E aí, como é isso? Ele disse, as suas razões são as minhas. Agora você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa ir atrás dela e dizer, eu queria te pedir perdão pelo sentimento que ficou no meu coração quando você telefonou para mim. Ai, Sheme, ai, sua. Ei, não é mais a sua razão, são as razões de Deus. Eu falei, é para falar isso? Ele falou, é. Aí eu sentei, chorei os irmãos. Ó, a irmã Luciana visitado pelo Espírito. Eu falei, não, foi a cajadada que eu levei. Eu achei que eu tinha razão. O Espírito falou, você não tem mais razão. Você não tem mais razão. As suas razões são de viver as minhas razões. E eu quero dizer para você que as razões de Deus são maravilhosas. Aí eu fui na direção da menina, que é intercessora. Olhei para ela e falei, oi, irmã. Ela falou, oi. Ela meio séria, oi. Eu falei, irmã, eu vim te pedir perdão pelo sentimento que ficou no meu coração com o seu telefonema. Eu preciso dizer a você que eu fiquei triste. Mas eu vim te pedir perdão pelo que, como eu recebi aquele telefonema. E ali a gente se abraçou e chorou. E foi maravilhoso. Eu saí dali com a mulher mais feliz do mundo. E sem razão. Glória a Deus. Sabe por quê? A gente briga por nossas razões. Em casa a gente fala assim, ó, o marido fez isso e isso. Você fala, olha fulano, eu tenho razão. Ele falou, eu também tenho, beleza. Aí a gente fala, é? E aí os dois brigam por uma razão. Mas quando a gente vive as razões de Deus, a gente combina as razões. Bora viver as razões de Deus. Ei, eu sei que você foi ofendida, mas viva as razões de Deus. Viva as razões de Deus. Não guarde no seu coração palavras que não são para ser guardadas. O problema é que a gente quer botar no nosso coração palavras erradas, palavras duras e ruins. O teu coração é terra para habitar o Espírito Santo. O teu coração precisa abrigar palavras de vida e não de morte. Ramachai. Eu e você temos o que melhorar muito. Mas nós queremos abrigar no nosso coração palavras que vão nos transformar em pessoas melhores e não piores. E ainda perdoar é a chave que abre a porta da comunhão, do recomeço, das possibilidades da ação de Deus. Eu queria dizer para você que toda vez que a gente perdoa, a gente, no nosso coração, né, a gente passa a ter comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos. Aquela dureza, aquela frieza que tinha se instalado no meu coração e no seu coração, ela precisa ir embora, porque foi liberada a chave do céu, liberou meu coração e o seu. Ele restaura a comunhão, né? O perdão restaura a comunhão, restaura as possibilidades da ação de Deus. Deus fala, ó, o coração dela é meu, ganhei, já é meu. Ela falou perdão, ela perdoou. Então a partir de agora sou eu que trabalho no coração dela, sou eu o dono do coração dela, e ela vai receber a bênção que ela me pediu. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, que mulheres aqui vão viver experiência com perdão de uma forma sobrenatural. 21 anos sem falar com o pai. Tinha 9 anos, ele foi embora. Uma menina, 9 anos ele foi embora. E ela, toda sexta-feira à tarde, ela arrumava a malinha ali, ó, ficava no banquinho da casa, esperando o pai ali, ó, que ele disse, ó, vou passar aí para te pegar.
Ela esperou de 9 a 11 anos. Ele com a mala todas as sextas-feiras, às 15 horas da tarde. E ele ficou 3 anos, ela esperou, e ele nunca mais veio. E 3 anos depois ela parou de arrumar a mala, arrumar a bolsinha que ia ficar para a casa dele. E eu peguei essa moça, ela tinha 30 anos. Ela dizia: eu odeio esse homem. Eu odeio esse homem. Hoje eu estou estudando para ser juíza, trabalho no Ministério Público. E eu achei ele. Ele morava em outro país. Hoje ele mora aqui no Brasil e ele tem dinheiro. E ela fez uma ação contra ele. E essa ação, ele teve que pagar uma indenização de 80 mil reais. E ela falou: agora vai ter que pagar a faculdade da minha irmã. Eu odeio esse homem. Beleza, chega e fala: Lu, vou casar. Eu falei: peraí, como é que você vai casar sem resolver a situação com seu pai? Porque você vai ter um marido e pode ser que esse marido erre com você também. E ele vai pagar a conta do seu pai se você não resolver. Você precisa resolver isso. E aí ela falou: beleza, tchau, vou embora. Qualquer dia eu venho aqui, não sei se venho mais. Foi embora. Um mês depois ela volta e fala: não aguento mais. Toda igreja que eu entro, o pastor olha para o púlpito e diz: tem alguém aqui, perdoa teu pai. Perdoa teu pai. Ela fala: eu saio na mesma hora, eu vou para outra igreja, chega lá, o pastor fala: tem uma pessoa aqui, perdoa teu pai. Aí ela fala: como é que a gente faz isso? Irmãs, foram 4 horas de choro, de dor, de saudade, de tristeza, porque nesses 21 anos faltou muita coisa na vida dela, ela passou muitas dificuldades. E ali naquele dia ela chamava ele pelo nome: aquele senhor fulano, Senhor, aquele senhor fulano. Até que o Espírito Santo tomou ela, chorou e citou ele: é meu pai. Irmãs, foi embora para casa. 4 horas depois, irmã, aconteceu tanta coisa. O fato de ela ter ficado 4 horas comigo, a avó ligou para a polícia. Irmã, olha que o mundo espiritual se levantou, dizendo: acho que minha neta foi sequestrada. Tem 4 horas que ela sumiu, ninguém sabe onde ela está. Enquanto nós duas estávamos na oração, na luta lá dentro, a polícia falou: não, mas ainda não pode dar por perdida. Mas qual foi a região que ela foi? Quando ela chegou em casa, já tinham ido na delegacia e tudo mais. Enfim, ela liga para mim 20 minutos depois que chegou em casa e falou: vem cá, o que foi isso que você fez comigo aí? Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque é um e-mail do meu pai dizendo: eu quero ser seu pai de novo. Eu quero ser seu pai de novo. 21 anos sem contato. E eu trago essa palavra em nome do Senhor dos Exércitos. 21 anos. Irmãos, eu fui no casamento dela. Ele estava lá. E eu dizia: Senhor, eu estou dentro de uma promessa. Eu estou vivendo aqui dentro de uma promessa. Um pai que perdoou a filha que perdoou o pai. E ele me abraçava e dizia assim: eu ganhei o maior presente que um homem pode ganhar, o perdão das minhas filhas. Eu ganhei o perdão das minhas filhas. E eu queria dizer a vocês que ela usou a chave. Essa chave não fui eu que entreguei a ela. Essa chave foi Jesus que te entregou. Entregou a mim, entregou todas aquelas que querem desfrutar do reino de Deus na sua vida. Não foi uma mágica, foi a chave que virou. O Espírito de Deus foi tocar no coração daquele homem lá no Rio Grande do Sul. Enquanto eu orava por ela, enquanto eu falava com ela, o Espírito se manifestou no coração dele. Ele disse: eu quero ser seu pai. 21 anos sem se falar. Ai, Xerabás. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ei, você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está conseguindo compreender que o céu quer se manifestar de uma forma abundante em você? E que essa chave não foi dada por homens, mas foi dada por Deus?
E aí diz ainda assim, que a família é o primeiro espaço do perdão, né? Às vezes tem mãe que fala para o filho assim: não fala comigo, não quero conversa com você. Ei, sabe uma mãe meia assim, voada? Os meninos falam um negócio, eu falo: eu quero, vamos conversar. Eu quero conversar. Traz seu menino para perto do seu coração, como Deus traz você quando você erra, quando você precisa para perto do coração dele. Lembro de uma recém-convertida, o filho dela deu um beijo nela, só os dois da família eram convertidos, lá de Rondônia. E ele deu um beijo nela e virou a rua assim com o carro tombou e ele faleceu. E aí ela, revoltada com Deus, falava comigo assim: eu sei que Deus fez comigo, Lu. Eu falei: o que Deus fez? Ela falou: fez eu me converter só para tomar meu menino de mim. Aí eu lembro de ter dito para ela assim: Deus trouxe você para perto do coração dele, porque ele sabia que ia acontecer algo com seu filho. O que ele fez? Ele falou: me dá essa mulher aqui, deixa ela encostar no meu coração, porque ela vai precisar da força do meu coração para sobreviver à perda desse filho. E aí ela chorava, ela nunca tinha pensado assim. Eu falei: Deus trouxe você para perto do coração dele, para suportar essa perda. Deus sempre traz você para perto do coração dele, porque Deus sabe que tem algumas coisas que você não aguenta viver, e que você precisa exatamente do lugar de recostar a cabeça no peito dele, e de dizer: Senhor, me abraça. Não é? Às vezes a situação de desamparo é tão grande, e que você precisa viver isso. Eu quero terminar falando dos benefícios do perdão. O benefício do perdão físico: ele evita doenças, aumenta a sua imunidade, dá disposição, vigor. Emocionalmente, ele te dá saúde mental, equilíbrio, evita ansiedade, aumenta a sua criatividade. Social, você se torna uma pessoa com relacionamentos saudáveis. Espiritual, fortalece o seu relacionamento com Deus, e você desfruta das bênçãos celestiais. Mas eu queria voltar no texto para te dizer uma coisa. Quando aquele homem não liberou perdão para o servo dele que devia 100 a ele foi entregue aos verdugos, ele foi entregue à punição. Quero te dizer que quando a gente não perdoa, Satanás tem legalidade para destruir nossa vida. Satanás tem uma forma de chegar em você para colocar mais dor ainda no seu coração. Então eu queria te dizer que dentro dessa parábola que Jesus trouxe, ele está avisando o seguinte: olha, perdoe, porque senão o inimigo vai ter uma legalidade no seu coração. Use a chave que eu te dei. Use a chave que eu te dei. Pode usar, porque ela é benefício para você e é uma arma contra o inferno. Quando você perdoa, Satanás fala: perdi, vou sair, porque essa mãe perdoou esse filho, essa filha, esse esposo perdoou a esposa, né? Essa irmã perdoou outra irmã. Então eu preciso sair, porque o reino dos céus se manifestou nesse lugar. E eu queria dizer a você que essa chave é sua. Não tem como vender, não tem como trocar. Ela é sua. Use-a em todos os momentos que você precisar. Até naqueles momentos que você disser assim: meu Deus, eu não tenho nem resposta para essas pessoas. Aquelas pessoas que gratuitamente te ofendem, sem saber onde aquela palavra vai cair. Essa noite, eu queria perguntar a você, né, sobre: você quer usar essa chave? Baixo Menegai. Tem alguém aqui que está precisando de uma forma específica usar essa chave? Que tem tido uma dor emocional, espiritual com alguma situação, e que precisa usar essa chave agora.
a gente vai usar junto com você. Tem alguém precisando usar a chave da graça agora? Como uma palavra, uma situação. Você é livre, minha irmã, para vir aqui e usar essa chave. Existe alguma mulher que foi ofendida, humilhada, que está com essa dor aí, mas fala, não, eu já perdoei, um perdão mais ou menos assim. A gente fala, eu perdoei. Aí a gente vê a pessoa lá, a gente fala, corre que já veio fulano. Não é assim? A gente fala, nossa, perdoei. Olha, fulana vem ali. A gente fala, bora, vira o rosto, faz de conta que não viu. Vambora, né? Assim. E aí eu queria dizer para você, a gente fala, já perdoei, mas quando vê o coração, ei, você quer usar agora? A gente pode usar com você, a gente pode te ajudar. A gente quer te ajudar agora. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui que a gente vai usar. E você vai experimentar a gloriosa e perfeita atuação do Espírito. Você quer usar? Pode vir. Ei, andarabás. Ei, usa a chave. O Senhor já te deu. Ai, sorebás. Usa a chave. Ei, andarabás. Ei, achei, andarabás. Usa a chave. Usa a chave, usa a chave. Usa a chave. Nós vamos usar agora. Usa agora, porque quando você chegar, você vai receber o seu milagre. Ei, menarabás, menarabás. Narabasuri, andarabás. Existe alguém que você